Boa noite, igreja. Estamos aqui eu, pastor Saulo, junto com a pastora Laura. Boa noite, pastora. Boa noite. Nós estamos aqui para trazer informações importantes a respeito do andamento e das atualizações do que está acontecendo no mundo e sobre um assunto que nós vamos conversar agora. Pastora, eu gostaria que a senhora explicasse por que nós estamos reunidos aqui. Boa noite, pastor. Boa noite, igreja. Esse foi o jeito especial que o Senhor nos deu de tratar um assunto super importante. Esse domingo agora que nós passamos, eu levantei assim um tanto quanto irritada com todas as coisas que estão acontecendo, com essa lei marcial sendo imposta, né, assim, desapercebidamente por todo mundo, usando isso de uma forma figurada como se fosse uma proteção de saúde por causa desse coronavírus. E algumas coisas eu não estava compreendendo e eu até fiquei de uma certa forma assim brava, indignada com o Senhor, porque eu buscava respostas e ao mesmo tempo eu pensava, gente, mas no momento oportuno Deus vai nos dar essa resposta. A gente busca em espírito e em verdade, elas vão acontecer, não no meu tempo, não no seu tempo, no tempo do pastor, mas elas vão acontecer. E no domingo, eu tenho estudado muito a respeito de tudo que está acontecendo, e uma coisa que Deus tem falado muito comigo, que tem enchido meu coração, é assim: agora é hora de preparar de uma forma muito séria. Esse momento que parece que a gente está tendo um tempo maior do que o habitual, é tempo de preparação. Não é apenas um tempo de descanso. Não é um tempo de descanso, não é um tempo de relaxar. Até eu queria deixar bem claro, porque o Marcelinho hoje é terça-feira, dia 21 de abril, o Marcelinho postou um vídeo falando de descansar no Senhor, e isso não quer dizer descansar na palavra de Deus, não quer dizer não fazer nada ou ficar à toa. Mas o descansar é ter consciência das coisas que estão acontecendo, buscar dele o que se deve fazer e a partir daí descansar. Então, descansar no sentido de ter a paz de a espírito em meio à segurança de tribulação. que tudo que está acontecendo está no controle absoluto de Deus. A gente até fez um estudo sobre isso, né? O magnífico sistema operacional de Deus, e que Deus está no controle de todas as coisas. Mas o fato dele estar no controle absoluto de todas as coisas não quer dizer que nós não tenhamos que fazer nada. E o descanso, a paz que excede todo entendimento, vem quando a gente o busca, compreende, e aí essa paz nos envolve e a gente descansa. Pastora, e qual seria então a importância de nós estarmos passando essas informações para a igreja? Qual foi o propósito que a senhora decidiu fazer essa entrevista? Então, porque eu estava indignada e eu querendo respostas que eu pensava que talvez não estivessem ao meu alcance ou no tempo do Senhor. E estudando, eu cheguei nesse vídeo que nós vamos comentar a respeito dele agora, e depois nós vamos deixar disponível aí no link para vocês acessarem. Vai ficar na descrição do nosso vídeo, vai ficar o link da entrevista original. Isso. E esse vídeo, ele falou muito comigo, por quê? Inclusive, qual é o tema hoje, pastor, do nosso assunto? Matrix, a nova ordem mundial. Matrix. Você está dentro ou você está fora? O que significa estar dentro ou estar fora? Estar fora é aquela, não é assim, eu desejo estar fora ou desejo estar dentro. Não é simples assim. Você está dentro da Matrix quando você é um ignorante a respeito das coisas que estão acontecendo. E ignorante das coisas do mundo? Não, ignorante da palavra de Deus. Porque é ela que traz a luz e liberta a nossa prisão espiritual do sistema da Matrix. Mas quando eu estudo a Bíblia, então, e eu enxergo, porque Deus abre os meus olhos, eu estou fora da Matrix. Porque eu estou enxergando tudo o que está acontecendo, né? Até esse filme, que foi o motivo do tema que Deus nos deu, foi que tinha duas pílulas, uma vermelha e uma azul, uma representava a consciência de tudo que aconteceu, ou seja, era uma mente no estado despertado, então ela tinha consciência das coisas que estavam acontecendo, e a outra pílula significava justamente ao contrário, aqueles que não queriam ser despertados por medo,
porque, e aí eu vou ser julgado porque eu sei, eu não vou fazer. Escolher a pílula vermelha se despertava. Exatamente. Quem escolhia a pílula vermelha, ele se despertava. E a questão é assim, mesmo que você queira escolher a pílula azul para continuar em transe espiritual e não compreender nada, você vai ser julgado porque foi uma escolha. E hoje o João Vitor pregou sobre isso, a escolha, né? A vida é uma escolha. Então, eu busco muito essa escolha e a escolha do ponto de vista espiritual, o caminho estreito que Deus tem nos apresentado. E aí esse vídeo veio me trazer uma consciência espiritual muito grande, porque há pouco tempo eu escrevi, inclusive, no Zap da igreja, que o decreto dominical, ele vem com o quê? Quando os Estados Unidos da América, ele rejeita dois braços, o protestantismo e o republicanismo. Então, quando houvesse uma rejeição desse Estado com esses dois poderes, então... Que inclusive é comentado no livro da Ellen White, quando ela fala, né? Exatamente. Quando os Estados Unidos deixar os dois braços, o protestantismo e o republicanismo, então viria a lei dominical. Isso. E a lei dominical, você pode chamar de lei marcial, que são as duas coisas. É uma imposição que se faz, não é uma escolha. Eu escolho isso ou aquilo. A lei dominical é taxativa, ela é uma lei marcial. Você impõe, todos que desobedecerem estão fadados a uma prisão, a morte. Isso é uma lei marcial. E nós já estamos vivendo um pouco dessa lei marcial de uma forma disfarçada em função de uma saúde global, quando na verdade isso já é uma implantação da nova ordem mundial, como está aqui na televisão, já é um termo um tanto quanto avançado dessa nova ordem mundial, dessa matrix, que o Senhor está nos chamando a sair dela. E sair dela é ter consciência daquilo que nós estamos vivendo. Traduzindo em miúdos essas palavras que a senhora está dizendo, significa que a questão da saúde que nós estamos passando hoje já faz parte do sistema da implantação. Sim. Todos aqueles que estão dentro da Matrix não querem ser despertados, e aí eu posso colocar um poder político, porque a lei marcial ela tem um braço dado, né? O político com o religioso, né? Então, quando eu aceito, entre aspas, e ela está sendo implantada de uma forma sorrateira, silenciosa e desapercebida. Então nós não podemos ficar apenas na torcida que esse vírus vai passar e que as coisas vão voltar ao normal. Tudo vai voltar ao normal. Se você, incluindo, pastora, interrompendo a senhora, nós temos inclusive agora o conceito do novo normal. O que significa o novo normal? Esse novo normal seria assim... Todo mundo tem uma expectativa de que após passar esse epicentro, né, que é em São Paulo, do coronavírus, essa epidemia global, na verdade pandemia, é só mais um pouquinho de tempo, é mais 1, 2, 3 meses, quem sabe 4, 6, e todas as coisas vão voltar ao seu normal. E eu quero apresentar isso para você, meu irmão, de que se a sua mente pensa que a partir deste momento que nós estamos vivendo, que é um marco na história desse mundo, a gente vai voltar a viver de uma forma absolutamente normal. Para nós, até pouco tempo atrás, fevereiro, era tudo normal, né? Começou isso meados de fevereiro para frente. É um engano da sua mente, você está sendo conduzido para a Matrix e Deus está nos chamando para sair fora dessa Matrix. Então a nossa mente tem que estar preparada e entendida de que não haverá o normal de fevereiro, janeiro e dos anos passados. A partir de agora nós teremos uma nova realidade. O nosso estilo de liberdade, o nosso estilo de viver, de trabalhar, de consumir, de respirar, de tudo será completamente diferente. Nós vamos ser muito mais cerceados, muito mais vigiados e limitados nas nossas funções. Com isso a senhora gostaria então ou melhor, a senhora está já afirmando que o sistema da besta já foi implantado no mundo? Sim, o sistema da besta, na verdade, que é a nova ordem mundial, ele começou a sua tentativa de implantação na Primeira Guerra Mundial. Só que falhou, eu não vou entrar nisso porque não é o tema de hoje,
Mas por isso que houve a Segunda Guerra Mundial, foi a tentativa de implantar um novo sistema global. E a partir da Segunda Guerra, então, isso já vem sendo implantado. E tiveram hoje, êxito. E qual foi o nome principal do êxito da Segunda Guerra Mundial? Que nós sabemos que começa a implantação oficial da nova ordem mundial. A ONU, muito bem! Organização Nacional. Organização das Nações Unidas. Eu me perco nessas siglas. E um braço da Organização das Nações Unidas é a OMS, Organização Mundial de Saúde, que faz parte desse sistema, que nós sabemos que hoje ele faz parte daqueles... Ele é o sexto reino? A sexta cabeça lá de Apocalipse. Porque em Apocalipse 17... os reis da terra recebem esse poder e passam para a besta, né? E quem é a representação dessas 10 supernações? É a ONU. Né? Então a ONU se encarrega de entregar todo o poder para a besta. Mas o que nos levou a estar fazendo essa live, eu e o pastor, assim, dessa forma, para ficar um pouco menos tensa, né? Mais descontraída. Para não esquecer as coisas para falar. Isso, que o pastor me auxilia, porque eu esqueço um monte de coisa, assim, de sigla, principalmente, e é um ajudando o outro. E eu, nessas minhas indignações com o Senhor, eu acabei tendo acesso a um vídeo pela internet, inclusive eu fiquei um pouco em dúvida, tinha até gravado um vídeo sozinha, mas Deus vetou esse vídeo e nos deu uma outra forma de apresentá-los. E uma das minhas dúvidas, na verdade, era porque a pessoa que narrava o vídeo, então, tá vendo uma entrevista de uma senhora chamada Celeste, eu tenho até que fazer minhas colinhas, que vocês sabem que eu sou ruim com o nome, Celeste Bishop Solon, e ela trabalhou 20 anos na FEMA. FEMA é uma espécie de uma organização americana que ela é responsável... Gerenciamento de crises, de crises, né? De emergência, de estado de emergência da nação americana. E ela trabalhou 20 anos neste lugar, ela é cristã. É médica, fez mais de uma especialidade, né? Sim. Ela trabalhou em muita coisa. E o primeiro vídeo que o Senhor me deu, na verdade... era uma pessoa traduzindo, mas eu não escutava ela falando e eu não escutava a outra pessoa que a entrevistava falando, eu só escutava a narrativa. E eu fiquei pensando assim, gente, mas e se essa pessoa estiver me enganando? Se a tradução não for boa, se não é nada daquilo, a gente sabe que agora a gente está cheio de fake news, né? Nós chegamos no vídeo dela, né? A pastora chegou. E eu orando a respeito disso, essa mensagem, assim... enchendo meu coração, eu tinha entendido do Senhor que eu deveria alertá-los a respeito disso, e o Senhor me deu o vídeo original, e eu sou péssima para achar as coisas na internet, aquelas histórias, né? Deus dá na minha mão, quando a gente é incapaz, é para mostrar que a vontade dele, ele colocou nas minhas mãos a entrevista original, que eu pude ouvir em inglês, porque a gente tem noção, né? Então a gente sabe se a tradução, se as palavras estão batendo, se é sentido, se né? isso mesmo é uma realidade. E ela fala algo que me chamou muita atenção, que é a respeito do Donald Trump e o vice-presidente no momento em que eles decretam o estado de emergência nos Estados Unidos. Tá, pastor, e daí o que isso tem a ver comigo, o que isso tem a ver conosco, o que isso tem a ver com a nova ordem mundial? Nós sabemos que a Bíblia fala dessa nova ordem mundial e nós sabemos que os Estados Unidos, por Apocalipse 13, que os Estados Unidos é a besta que emerge da terra e é ela que é a imagem da oficial que é a emerge do mar. Então, essa besta que emerge da terra, que é Roma Papal, entrega o seu poder para ela, para que ela governe e faça a imagem da besta que emerge da terra. Através da imagem, todos cheguem até a imagem da besta principal, Papal, que é a besta que emerge do mar. E eu disse para vocês que, assim, enquanto estivesse esses dois braços agindo nos Estados Unidos, qual? O protestantismo e o republicanismo, então nós não deveríamos nos preocupar com o decreto dominical. Só que o que muito me assustou, ouvindo essa senhora falar, essa Celeste Bishop, ela diz o seguinte, que os Estados Unidos, a nação dos Estados Unidos não está sendo mais dirigida pelo Donald Trump. Ele é apenas um laranja, vamos dizer, trocando em miúdos para a gente entender,
para que isso não chocasse os americanos. Ele é mais uma peça no tabuleiro. Isso. Na verdade, ele não está no Ele governo. já teria se curvado a isso, os motivos a gente não sabe, tipo, se é uma ameaça de morte, ameaça a família. A questão é que no pronunciamento que houve no dia 13 de março de 2020, ele estava junto com 3 CEOs, que eles falam. Os CEOs são as pessoas importantes das empresas. Isso, que são os empresários, mais 2 famílias que nós sabemos que gerenciam o mundo pelas suas riquezas, e essas famílias têm ligação direta com os Illuminatis, que são um braço forte dos jesuítas, ou eu posso trocar em miúdos nesse momento, Roma Papal, porque a autoridade máxima de Roma Papal agora é os jesuítas, né? E que eles já tinham, nesse momento, tomado a frente, essa curvatura presidencial já havia ocorrido. Curvatura presidencial seria o presidente se curvando, o Donald Trump se submetendo a esses líderes que são ocultos, que a gente pode chamar também de eminência parda, que não está sendo visto. Então, o Donald Trump, que tem todo aquele aspecto de líder, que manda, que comanda, estaria nesse momento sendo apenas uma peça, mas por trás pessoas governando. Ele estaria sendo a imagem da nova ordem mundial. Só que disfarçado, que na verdade não é ele, é igual os Estados Unidos. Os Estados Unidos empresta a sua imagem, mas na verdade quem governa é Roma Papal. Então nesse momento o Trump emprestando a sua imagem, mas quem está governando seria a nova ordem mundial. Os líderes silenciosos. E ela fala que nesse momento que foi feito esse pronunciamento, você via nitidamente o estado abatido dele, e eles conversavam em códigos, né? Ela quando há um estado de emergência, eles têm palavras-chave que eles usam, né, para definir esse estado de emergência. E esse estado de emergência, as palavras códigos para isso, que tanto os militares quanto as pessoas que estão respectivamente colocadas para organizar a nação, para que não haja tumultos, brigas e guerras internas, eles têm códigos para falar. Nisso se envolve os políticos, envolve as lideranças militares, altos cargos do governo, pessoas chaves da sociedade que sabem que... A família Rockefeller, Rothschild. Quando tudo isso for acionado, então essas pessoas sabem que chegou o momento delas agirem de uma outra maneira. Isso. E aí eles usam essas palavras códigos que ela identificou, porque ela trabalhou 20 anos na FEMA, e a FEMA justamente nasceu com o propósito de gerenciar emergências. Quando o Trump veio... Até porque, interrompendo a senhora, essa mulher, ela conta que ela já trabalhou em tornados, em furacões, em terremotos, World Trade Center, que é o 11 de setembro de 2001. Ela já trabalhou, e eles estão sempre, o americano sempre está preparado para crises. Isso. E aí ela identificou a codificação das palavras. E o Trump, ele declarou estado de emergência. E quando há uma declaração do estado de emergência, quando se usa essas palavras pela segurança da saúde, bem-estar ou felicidade, há uma suspensão automática da Constituição Federal dos Estados Unidos da América. Constituição americana. Então isso é uma coisa muito séria, porque a Constituição garante o protestantismo e na presidência do Trump, o republicanismo, que seria um governo político contra a nova ordem mundial. Só que uma vez o Trump... Deixa eu só concluir, senão depois eu me perco. Sim. Então, como eu disse para vocês, vão ter novas eleições, certo? Então, se o Trump for eleito, e o regime que ele atua atualmente é o republicanismo contra os democratas, que são de esquerda. Socialismo. Então, se ele fosse eleito neste ano de 2020, então nós, entre aspas, poderíamos assim gritar uma falsa paz, né, de mais 4 anos aí. Mas como ele está dentro do republicanismo, mas cedendo o governo da presidência a essa elite global, significa que pode haver uma reeleição do Trump com a política
do republicanismo, ou seja, ele continua sendo republicano, mas como os atos fachada. de justiça, como uma fachada, mas os atos de justiça são de esquerda, porque na verdade não é o republicanismo, é apenas uma fachada. E o que eu quero dizer Fala como cordeiro, aliás, parece um cordeiro, mas Isso. fala como um dragão. Isso, exatamente, Apocalipse 13, no versículo Inclusive, 11, a Constituição que a senhora citou, é interessante a gente falar que ela foi instituída nos Estados Unidos no ano de 1776. E no ano de 1798 nós temos o final da supremacia papal. E aí, se depois disso começa o movimento reformatório e tudo que nós já temos aprendido sobre o segundo advento, em outras palavras, em 1776, foi naquele tempo que a senhora White descreve qual nação nesse momento da história, se não os Estados Unidos, se levanta como uma potência. Sim, então nesse momento o que nós gostaríamos de deixar com esse modo de apresentar de uma forma como entrevista é que nós já não estamos com segurança nenhuma. Ah, pastora, mas se o pastor me perguntasse assim, você acredita nisso? Você garante que isso está acontecendo? Irmãos, eu não tenho como garantir porque eu não faço parte da CIA, eu não faço parte Nós não temos uma central de inteligência, Sim, amor de Cristo. eu não faço parte da globalização, da nova ordem mundial, mas assim, o que sempre fica vindo na minha cabeça é que o Jesus, a coisa mais importante que vem na minha cabeça de Mateus 24 é quando Jesus assim fala para os discípulos, observai os sinais. E eu acho que isso foi uma resposta das minhas orações esse vídeo ter chegado. É Deus mostrando os sinais. Então nós devemos observar os sinais. Eu não posso te dar garantia absoluta de que isso é uma verdade. Mas eu acho que todas as coisas devem ser levadas em consideração. Eu acho que o conhecimento que vem a gente deve reter para observar os sinais. Porque se eu observo os sinais e os sinais me levam a crer que esse relato é verdadeiro, eu não fico parada na ideia de que assim, não, tá no republicanismo, o Trump foi eleito e estamos salvos aí 4 anos. Eu caio no engano, porque pode haver uma imagem de governo, quando na verdade o que está por trás governando verdadeiramente pode ser outro sistema que não ele. E a intenção de Deus, então, seria que a gente não ficasse na zona de conforto com o republicanismo, mas que voltasse o estado de alerta constante, sóbrios, vigilantes, para não ser pegos de surpresa. Isso é que eu entendi do Senhor. Fala, Laura, não fica olhando só para isso, porque Satanás, ele é astuto, ele é inteligente, ele sabe como enganar, mas Jesus disse que os seus, se possível, enganaria até os escolhidos, se possível fosse, mas não será possível, porque quando você busca sair da Matrix e compreender espiritualmente as questões políticas que estão se organizando para o estabelecimento absoluto da nova ordem mundial, você consegue enxergar que ela já está instituída e de que esse relato desta mulher celeste, Bishop, pode ser absolutamente real. Até porque na entrevista que ela dá, que nós vamos postar abaixo, a pessoa que está entrevistando junto fala, eu tenho uma ligação muito profunda com uma pessoa que está diretamente ligada ao Trump. E ele me disse, você acha que o Trump está governando a nação dos Estados Unidos? E ele disse, não está. Ele já caiu, ele já cedeu a essa agenda global. Pastora, eu queria fazer mais uma pergunta para a senhora. Quando nós temos um computador e a gente precisa desligar, ou ele deu alguma pane, ou ele não está funcionando corretamente, a gente tem que desligar e ligar novamente. Esse processo em inglês chama reset, que é reiniciar. Existe uma expressão chamada reset global, ou reiniciação global. O que significa isso? Esse reset global é exatamente isso que está acontecendo, né? Através dessa pandemia do Covid-19, foi o sistema do computador que eles usaram para dar um reset na humanidade. Tiveram que colocar um vírus no globo para formatar e começar de novo. Exatamente isso. Entendi. Então, esse é o reset global que está acontecendo para a implantação da nova ordem mundial. Ela está inteiramente ligada com a lei marcial, que é privar toda a liberdade do indivíduo de ir e vir, tá? E governar todos os atos da lei comum que cada um
pode escolher. Inclusive a implantação do 5G, que se você é um amante da internet, acha que o 5G é algo que vai trazer muitos benefícios à humanidade, eu vou te dizer que o 5G é uma das formas de controle, exatamente, de controle da sua vida privada. O 5G da Huawei, não é rua, tá? É Huawei, é uma palavra só. H-U-W-A-E. Isso. Huawei. Ele é o sistema em chinês, tá? E é o grande sistema que a China está implantando no mundo. Inclusive, o presidente da França, o Macron, ele faz um pedido pro Xi Jinping e ele fala assim, eu preciso de máscara, eu preciso de testes e eu preciso de alguns utensílios que vocês podem nos oferecer. E ele diz assim, olha, eu posso te oferecer o quanto você quiser, o Xi Jinping da China, para o Macron da França, desde que você compre o nosso sistema de 5G da Huawei, então, que é a implantação o mundo global. Faz uma propaganda, as grandes mídias propagando que a China tem agido com bom coração, na verdade eles com segundas intenções estão usando o poder de barganha, o que eles têm para oferecer, e os países estão realmente desesperados porque as pessoas precisam do sistema de saúde, né? É todo um sistema global. Então, cada país que está envolvido, principalmente os países comunistas que estão envolvidos, eles vão oferecer algo, o que eles têm de melhor. Então, aqueles que estão totalmente envolvidos com a nova ordem mundial, eles são obrigados a oferecer aquilo que está estabelecido para aquele país para o gerenciamento do mundo. E a China é o maior país em termos de tecnologia, comunicação e trabalho escravo, né? E a última pergunta, pastora, porque a gente sabe que a China é um país comunista, é um presidencialismo, eles são uma república, tanto que chama República Popular da China, mas é uma república disfarçada de uma ditadura. Sim. E o que significa, qual que é a diferença entre o socialismo e a expressão fascismo global? Bom, a gente, nos outros vídeos que a gente fez, eu me referi muito a respeito do comunismo, os políticos que agem de esquerda, né, tem uma definição do que é esse comunismo, que é basicamente você controlar a vida de um cidadão. Então, é tudo controlado na mão do governo e ele restringindo todas as coisas. O socialismo é o primeiro passo para a implantação do comunismo. E o comunismo é o segundo passo para se chegar no fascismo. Mas o que seria isso? Uma representação do fascismo. Seria como fosse o governo de Hitler. De Hitler, exatamente. Que se você é o grau mais acentuado do comunismo. Então, para mudar de nome, o fascismo. E se você observar, nós já tivemos esse fascismo, né? Inclusive a Bíblia conta desse fascismo na história, quando houve o Hitler e também a supremacia papal, que foi de 538 a 1798. Isso é a implantação do fascismo. Governo concentrado na mão de uma pessoa, ele determina a lei marcial e tudo que vai contra essa lei marcial é motivo de prisão, de destruição, de morte. E é o que está sendo implantado. Então, quando vocês virem na entrevista da Celeste ela falando de um globalismo fascista, é exatamente isso que eles estão tentando implantar. Sim. Tá? E para fechar essa entrevista, esse debate entre eu e o pastor, eu queria deixar claro para vocês que se confirmarem tudo isso que a gente está colocando aqui para vocês a respeito de que se realmente o Trump não está no governo mais dos Estados Unidos, é apenas uma imagem de um governo, mas na verdade o que está por trás é a Roma Papal através dos seus tentáculos, que você pode fazer a leitura de ONU, daquela da saúde, como é que me ajuda aí, pastor, que eu confundo tudo, a OMS, Organização Mundial de Saúde, a OMS, a FEMA e todos esses, os Illuminati, os órgãos, todos os tentáculos. Se você entender isso, que realmente o Trump caiu e é só uma estratégia de guerra. É uma estratégia para acalmar as pessoas. Isso, para não trazer o desespero, porque sem as coisas alarmismo. têm que ser implantadas sem percepção, sorrateiramente, silenciosamente. Tanto que ele dá entrevista nos Estados Unidos, ele disse assim:
olha, nós vamos abrir os Estados Unidos. Abrir os Estados Unidos significa voltar às atividades normal e abrir a expansão para comercialização. Só que ele vem e fala isso, só que não acontece. Então é acostumando o gado, que é o povo, a se manter naquele ritmo de vida, e sem que eles percebam, isso se torna o novo normal, tá? E se isso realmente for uma verdade, querido irmão, eu queria te orientar o seguinte: nós estamos mais perto do que nunca de uma lei marcial chamada Decreto Dominical, porque tudo acontece de lá. Os Estados Unidos é a imagem, ele é o modelo para o mundo. Isso não significa que o decreto dominical está para sair agora, mês que vem. Não. É isso que a senhora está querendo dizer? Não, eu estou querendo dizer que nós vamos passar aí por eleições, né? E eu acho que ao cabo de cada dia que se passa, a cada notícia, são sinais que vão confirmar ou não se essas informações são reais. O objetivo principal nas palavras de Jesus, que a senhora sempre diz, é: nós não temos como prever, mas Jesus pede que nós estejamos atentos aos sinais. E eu faço um convite para você nessa noite, que você saia desse sono, né? É hora de acordar, noiva. Não pode ser mais imprudente. Não pode ser nessa, tem que ser prudente. Ouviu, e agora eu tenho que ficar com a minha orelhinha, os meus olhinhos espirituais atentos fora da Matrix e observando a confirmação dessas coisas que nós estamos falando. Porque se confirmar realmente o que essa senhora falou e aquele repórter também ouviu, essa confirmação, esse decreto dominical pode sair ao longo desse ano. Isso é possível? Isto é possível. Isso é possível. Pode ser e pode não ser. Pode o que Deus ser espera é que nós estejamos sóbrios, atentos. Esse chamado, servo fiel e prudente, sim, que se acha no seu tempo, alerta. Esse chamado para fazer esse vídeo para vocês foi para dizer assim: olha, não fique dormindo em berço esplêndido, porque as coisas estão acontecendo. Olha e atenta para as coisas que estão acontecendo. Porque às vezes, como eu postei lá, enquanto o Trump enquanto não houver, os democratas não entrarem no poder, nós estamos, assim, de uma certa forma tranquilos. Mas ele pode permanecer, o que eu quero dizer é o seguinte: ele pode permanecer no poder, pode ser uma falsa, embaixo dos nossos olhos, exatamente, a coisa estar toda e eu não gostaria que você fosse pego de surpresa. Então, se você quisesse saber, tá, pastor, e o que eu faço, qual é a sua dica para esta noite? Com todas essas informações, o que eu devo fazer? Se preparar. Se preparar, encher a sua candeia de azeite e procurar a volta, né? Esperar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aconteceu quando elas menos esperavam. Com as lamparinas cheias de azeite da palavra do Senhor, lembrando do mapa mental do santuário na sua mente, que você deve se preparar alimentando-se da palavra, pela oração, pela comunhão e a santificação. Nós gostaríamos de orar para encerrar. Posso fazer uma oração, pastor? Por favor. Pastor, nós não falamos da agenda global com os 18 passos. Pastora. Então pode falar. Essa senhora, a Celeste Bishop Solon, ela teve acesso às agendas, né, do globalismo, da nova ordem mundial. Por quê? Qual é a função da nova ordem mundial? Eles desconstroem, a função é desconstruir para construir. O reset global. O reset global. Então eles estão desconstruindo, falindo os países para então oferecer um novo normal, e isso que inclui, é diferente. Então, criar crise em todos os países, sim, como estão fazendo com esse isolamento social, para que as economias quebrem e eles começarem de novo, as pessoas todas dependerem do sistema, inclusive para alimentação, financeiro, tudo isso. Todos os aspectos, para que né? tudo seja amarrado. Esse golpe, assim, terrível que nós estamos sofrendo globalmente, a estratégia de guerra da nova ordem mundial foi a saúde. Foi o meio que eles encontraram de mandar no cidadão, né? Você não pode sair, fique em casa, não saia de casa, né? E você está fazendo o quê? Obedecendo o sistema. Então, Deus nos chama a sair do sistema. E sair do sistema é o quê? Infringir a lei? Não, é compreender espiritualmente. E ela, tendo acesso a essa agenda, ela viu 18 passos, né? 18 diretrizes
para se alcançar o ápice dessa nova agenda, dessa nova ordem mundial. E esses 18 passos, eles são divididos em 3 etapas de 6. Então, se você fizer a conta, 6 são 3 etapas, né? 3. 6 mais 6 são 12, mais 6 são 18. E nós estamos aí vivendo a aplicação dessas diretrizes. Ela já tinha visto o Covid dentro dessa agenda global. O Covid estava no topo, inclusive. No topo, né? Assim, tipo, como se fosse a última etapa, ponto de partida. O ponto principal, o epicentro disso, para se engajar com uma velocidade extrema a implantação da norma. Então, se você me perguntar... E as 3 vezes 6, então, representa meia? Meia. Então, são 18 no total. Então, se você dividir em 3 etapas, que são as diretrizes, você vai chegar ao número 666. Então, isso é uma coisa muito interessante. A gente conversou um pouquinho a respeito disso para dar uma atualizada, uma compreendida. E eu creio que agora, você olhando o vídeo, você vai ter um pouco mais de detalhes e vai ter uma percepção mais aprofundada, mais acirrada, porque a gente já deu uma clareada na mente para a compreensão daquilo que ela fala. Então, encerrando, esse decreto pode estar às portas? Sim. Se isso se confirmar, como que eu vou saber? Através dos sinais. Olhando para os Estados Unidos da América. O mundo manda você olhar para quem? Para Israel, né? O mundo, as igrejas protestantes apostatadas falam assim, o relógio de Deus é Israel. Não, irmãos, o relógio de Deus é os Estados Unidos da América. Nós temos que olhar para lá. E com relação, você pode talvez terminar, poxa, ela não falou do Brasil, e o nosso Brasil, e o presidente, e os golpes que, né, o Rodrigo Maia junto com o Dória e tantos outros governadores estão tentando fazer. O Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. E nós, onde a gente se encaixa nisso? Irmãos, eu penso que eu tenho ouvido a voz de Deus. Eu creio nisso de todo o meu coração. E uma das orações que eu recebi, eu não orei, eu recebi a oração, é diferente. Eu nem passava isso pela minha cabeça. E Deus vai construindo isso no nosso entendimento. Ele diz assim, qual foi a arma que o PT usou para tirar o Bolsonaro da jogada nas eleições de 2018? A morte. E eu fiz o que com a morte? Tornei em vida e vitória. Porque só Ele pode tirar e só Ele pode dar a vida. Aí Deus falou assim, e tudo isso para fazê-lo ganhar as eleições de 2018, para daí 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, o próprio PT voltar a governar, porque quem está por trás de tudo isso é o Lula. O Supremo Tribunal Federal liberou a prisão do Lula para ele ir lá para a besta que emerge do mar, pedir orientações de como proceder para o Papa Francisco, que a gente viu uma foto de bênção, mas naquilo era orientação da nova ordem mundial para implantar, porque ele já sabia do coronavírus e ele foi dado a ele naquele momento as diretrizes de como proceder e dinheiro para custear e comprar os corruptos dessa nação. Então, tudo isso foi feito premeditadamente, conscientemente. Isso não aconteceu, quando aconteceu o coronavírus, então vamos articular. Não, isso já estava premeditado, isso já estava arrumado. E o Senhor falou, para daí 1 ano, 2 meses, 3 meses eu tirá-lo? Então não seria mais fácil o Senhor livrá-lo da morte e fazê-lo perder as eleições, já que o PT ia gerenciar com o impeachment, daí 1 ano e 2 meses? Não faz sentido, não é o modo que Deus age. Então, eu orei dessa forma, eu falei, Deus, eu entendi. Da mesma forma que o Senhor usou a morte para demonstrar a grandeza do seu poder, o Senhor fez com que a morte virasse vida, né? E vitória. Deus transforma a maldição em bênção. Então, ele está... Deus vai fazer da mesma forma. O coronavírus não está sendo usado por eles para um golpe de Estado. Então, Deus vai usar exatamente esse coronavírus para transformar em bênção e vitória. Amém. Mas, pastora, mas que contradição entre Estados Unidos da América e Brasil? Irmãos, deixa eu só explicar uma coisa que eu aprendi nessa semana de estudo
E o Senhor falou uma coisa muito interessante. Ele falou: a perseguição, quando houver a lei marcial, e aí eu traduzo como decreto dominical, ela não é igual em todos os países. Ela acontece nos Estados Unidos e depois mundialmente, mas a intensidade das perseguições, ela varia de país para país. Não é igual em todos os lugares. Cada lugar as coisas acontecem de uma maneira Exatamente. diferente. Igual a gente viu uma crise assustadora na Itália, não foi a mesma coisa no Brasil. Não foi a mesma coisa no Brasil. Então, essa perseguição, ela não é igual em todos os lugares. Eu creio que a nação que mais, o povo que mais vai sofrer é o povo que está nos Estados Unidos da América. É o povo que vai ser mais duramente cerceados nos seus direitos, tá? E nós temos 2 anos e 7 meses, mais ou menos, para concluir os 4 anos do governo. É um tempo que Deus está nos dando de preparo. Nós estamos no 4º mês, 2 anos. Então, irmãos, e aí eu comecei a orar. Bom, Deus, se nós vamos ter esse tempo, porque Deus não, tipo assim, Ele não está favorecendo um e beneficiando outro, e são estratégias celestiais. Aprove ao Senhor que fosse assim. E glória a Deus que nós estamos no Brasil. E se tem um motivo de oração, dê glória a Deus por isso. Amém. Mas a questão é, Deus, o que eu ainda não fiz que eu devo fazer? Né? E isso inclui não só espiritualmente falando, mas fisicamente em alguns aspectos. Porque alguns vão ficar nas cidades, outros vão ser chamados para ir para os campos. E nesse tempo de 2 anos e meio aproximadamente que nos falta, é uma oração individual que cada um deve fazer buscando de Deus, porque o propósito é diferente. Nós não temos uma fórmula. Nós não temos uma fórmula, o propósito é diferente para cada um, segundo como cada um tem um propósito, né? E nós sabemos que o propósito da igreja é 144 mil, né? Mas nós não ficaremos todos juntos, cada um vai ser direcionado para o cumprimento de um propósito. Por isso que essa oração, não adianta eu orar e falar: olha, irmãos, todo mundo vai ficar junto aqui. Vem, segue-me. Sim, vem, segue. Não é assim. Então, aproveita esse tempo que o Senhor está te dando de 2 anos e meio, 2 anos e 7 meses e 8 aí. Meses. 2 anos e 8 meses para o término desse mandato do Jair Messias Bolsonaro, e arruma a tua vida. Para de dormir em berço esplêndido. Acorda. E essa diretriz, essa direção somente cabe a Deus para a tua vida. Ela é uma responsabilidade pessoal que cabe você buscar. Então isso é uma coisa muito séria que a gente precisa deixar bem definida e bem estabelecida aqui. Sim, porque sempre surge a pergunta, né? Nós devemos ir para o campo, ficar na cidade, o que nós devemos fazer? E quando a gente fica sem ouvir ou em silêncio, vocês não podem esperar que nós demos sempre a direção quando Deus fala individualmente. Sim, com cada um. Essa é uma direção pessoal, não é como igreja. A igreja é 144 mil, isso é uma direção de um coletivo, de um corpo. Mas a forma como cada um vai ser direcionado e para onde, eu não sei. E vai ser revelado a cada um que buscar e se confirmar esse chamado. Então não adianta você vir me perguntar qual é o meu chamado e o que você deve fazer. Essa direção é de Deus para a tua vida, é uma responsabilidade pessoal, é um interesse pessoal tua com o reino. Então está sendo nos dado um tempo aí de misericórdia de 2 anos e 8 meses para organizarmos aquilo que ainda está desorganizado, em todos os sentidos. E tem uma coisa interessante também que eu gostaria de deixar para vocês. Muitos estão sozinhos em casa ou se sentindo isolados. Mas quando você olha para um homem como Elias, que durante 3 anos e meio orou e não choveu na terra, esse homem, ele se isolou nesse tempo e ele ficou em comunhão com Deus, ele sozinho. Depois, quando ele foge de Jezabel, ele foi e se isolou novamente. E nem por isso ele deixou de receber o alimento espiritual. Aliás, foi ali que ele encontrou a comunhão. Então, solidão não significa isolamento, significa você agora tem um tempo precioso para buscar de Deus, e se você orar, você pode passar horas em oração que Deus vai te alimentar de uma forma tremenda. E esse tempo, considerações finais? Considerações finais. Esse tempo é um presente de Deus, irmãos. Que eu digo, aproveita, porque depois vai ser tarde demais. Então, aproveita, pai de família,
que está trabalhando menos. Isso foi propósito, bênção de Deus. É Bênção bênção de Deus para você se reorganizar. É tempo de reorganização em todos os sentidos, inclusive Restaurar os altares restaurar do os lar, altares, os altares organizar do as culto finanças, doméstico, família, tudo. tudo. Botar a sua vida em ordem. Todo mundo está gastando menos porque está ficando mais tempo em casa. É hora de reorganização da vida. É isso aí. Eu tinha algo na minha mente que era tão importante quanto, mas agora me fugiu. Então, Depois numa a gente outra pode oportunidade, a acrescentar gente isso. pode estar acrescentando. Amém? É isso. Vamos orar? Então vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos essa oportunidade e nós colocamos não apenas as nossas vidas, mas a vida de toda a Igreja Amor de Cristo no teu altar, pedindo que o Senhor possa abençoar a todos nós, dando a lâmpada para os nossos pés, que é a tua palavra, luz para o caminho, que o Senhor possa nos alimentar com o pão da vida, que é Cristo Jesus, que em nosso coração possa arder a chama do incenso que vem do altar do Senhor e as nossas orações possam chegar até o Senhor, para que nós possamos chegar até o Santo dos Santos. E eu oro a Deus com o perdão dos nossos pecados, reconhecendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que lave a nossa vida, que nos purifique, para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Beijo, igreja. E vamos continuar firme. Ai, eu lembrei. Posso? Claro. Aquele sonho, gente, que eu tive há 8 meses atrás, que eu tinha havido uma festa no mundo e tinha abalado as estruturas da igreja, e que os cultos seriam nos lares, resumindo aí, para quem quiser ver o sonho, o Geraldo postou de novo. E eu levei uma chamada de Deus, porque eu agi apoiada no meu próprio entendimento. Quando eu recebi o sonho, eu falei assim, eu já sei o que significa, né? Porque eu sabia do decreto dominical, eu sabia que nós teríamos que sair, que nós estaríamos em grupos, e eu fiz isso de uma forma automática. E Deus falou para mim que isso foi uma imprudência, porque Ele tinha me dado uma grande revelação desse tempo, e que se eu tivesse perguntado, eu teria recebido, né, a direção desse tempo. Eu falei, Deus, mas esse sonho não se aplica para o futuro? Ele falou, sim, tem dupla aplicabilidade esse sonho, mas eu te dei algo precioso 8 meses antes. Mas porque você estava apoiado no seu entendimento, porque você acha que você já sabe de tudo, você não me perguntou, você simplesmente fez baseada naquilo que você tem como conhecimento da palavra, mas não quis mais de mim. Nesse momento você não teve mais fome, mais sede. Deus, é isso mesmo? É outra coisa, né? E por que eu estou contando isso para vocês agora? Porque o Senhor me deu base bíblica, uma coisa que a gente fala sempre, mas nunca me caiu a ficha. Se já te caiu, irmão, louvado seja o nome do Senhor, mas a minha não tinha caído. Quando lá em Eclesiastes 9 fala que tudo que aconteceu, isto volta, torna acontecer. Então, isso é a base bíblica da profecia, que tem dupla aplicabilidade. Então, quando a gente vê a estrela que cai, o terremoto, o escurecimento do sol, e a gente fala isso tem dupla aplicabilidade, isso já aconteceu e vai voltar a acontecer, qual que é a base bíblica para eu falar que isso tem dupla aplicabilidade? Aquilo que aconteceu volta a acontecer, não há nada novo debaixo do sol. Houveram outros decretos dominicais, pessoas os valdenses tiveram que se refugiar nos campos, porque houve um grande tempo nos montes, perseguição. Então o Senhor me deu um sonho para falar, isso é o que está acontecendo. Ele quis me alertar do tempo em que nós estaríamos, mas porque eu estava distraída e concentrada nas coisas que eu já sabia, eu me senti suficiente para revelar, né, ter condições de interpretar o sonho, quando na verdade tinha muito mais coisas para falar. Então ele disse assim, olha, esse sonho, isso eu recebi essa semana, tem dupla aplicabilidade, então era para esse momento. E uma das coisas que eu estou orando, perguntando para o Senhor... Mas traduz, o que a senhora quis dizer, porque a senhora não concluiu. Porque o final do sonho, quando eu saio com o pastor dentro de uma caminhonete, e eu vejo a destruição da igreja pelas câmeras da televisão mostrando no celular do carro, eu vejo uma destruição das igrejas.
E eu estou perguntando para o Senhor se nós vamos ter a oportunidade de voltar a nos reunir como grupo. E eu não recebi essa resposta ainda. Porque às vezes é o novo normal, né? Às vezes o novo normal, irmãos, vai ser isso que nós estamos vivendo agora. É uma comunhão virtual. É o novo normal, é aquilo que eles estão nos levando a fazer, né? E essa resposta eu ainda não tenho e eu apresento isso diante de vocês para que nós oremos e busquemos do Senhor quais são as informações que Ele quer nos dar, né? Ou essa última parte do sonho se refere só ao final, ou isso já é a revelação do tempo em que nós estamos vivendo. Não vai haver mais voltas. E eu preciso colocar isso para que você não se decepcione. Essa possibilidade existe. Eu não posso encobri-la de vocês, né? Ela existe e eu gostaria que nós orássemos para saber a direção de todas as coisas. E eu não quero mais simplesmente dizer, isso não é para agora, isso é só para o final. De novo, apoiada no meu próprio entendimento. Então, é um dos motivos das minhas orações que eu peço orações para vocês também. Tá bom. Agora, tchau.